Bom, voltamos aí no nosso segundo bloco. Pronto, olha só. Então você já viu o 18, parágrafo 3º, que excepciona o 18, parágrafo 1º. Aí na tela, temos o 18, parágrafo 2º, que o prazo por acordo entre as partes pode ser diminuído para 7 dias ou aumentado para 180 dias. Percebam, então se houver um acordo entre o consumidor e o fornecedor, esse prazo pode ser diminuído para 7 dias ou aumentado para 180 dias, ok? Agora, a segunda parte do artigo 18, parágrafo 2º, diz que quando o contrato for um contrato de adesão, sendo o contrato um contrato de adesão, aí muito cuidado, ok? Muito cuidado. Se o contrato for um contrato de adesão, a escolha caberá ao consumidor. Você que está com o seu código na mão, na palavra adesão, coloca assim, 54 CDC. Por quê? Porque lá no artigo 54, por isso que a gente não tem uma aula específica de marcação de código, porque toda hora a gente faz uma remissão para vocês. Lá no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, você vai fazer o quê? Opa! Você vai colocar, você vai ver, observar o conceito de contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. E aí, nesse caso, a escolha caberá ao consumidor. O consumidor que vai dizer, opa, olha só, posso aceitar esse aumento de prazo? Posso não aceitar o aumento de prazo? É ele que vai dizer. Porque, por exemplo, aqui, vamos dizer que você tenha um DVDzinho, um Blu-ray que tenha dado problema. Chega lá na assistência técnica, o cara que te atende lá no balcão da assistência técnica, gente boa demais. Mas gente boa demais. E aí, o que ele fala? Fala assim, olha, senhor fulano de tal, tá vendo aqui essa parede? Só Blu-ray igual o seu, não é verdade? É. A gente está tendo um problema nesse produto. O senhor me dá 90 dias para sanar o problema nesse teu DVD? O cara foi tão educado, tão gente boa, ele pode, por acordo entre as partes, chegar até 180 dias, correto? Correto. Agora imagina uma outra hipótese. O cara chega lá no balcão da assistência técnica e tem um espírito de porco do outro lado. Meu irmão, para consertar aqui o DVD é 180 dias. Peraí. A escolha cabe a mim como consumidor. Pela lei, você tem que ter 30 dias. Se nós entrássemos num acordo, poderia ser diminuído para 7 ou aumentado para 180 dias. Pronto. Ok? 2 exemplos diferentes para vocês. Então, quando o contrato for um contrato de adesão, a escolha caberá ao consumidor. Então, a gente viu que a regra no vício do produto com relação à qualidade é da solidariedade, rompido só no artigo 18, parágrafo 5º. A responsabilidade civil ela é sempre objetiva, independente da existência de culpa. Analisamos o 18, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Então, muita atenção, principalmente para as questões subjetivas na sua prova. Às vezes a questão tem a linha A, a linha B e a linha C. 3 perguntas numa questão. E muito cuidado, você não vai responder a primeira pergunta na segunda, porque você não vai ganhar nada, você vai ganhar 0. Muita gente fala, professor, na hora do estresse eu respondi a pergunta 1, que tinha 3 itens, eu respondi um item no outro. Será que eu vou perder alguma coisa? Claro, você vai receber 0. O item A tem que ser respondido no item A. Isso é lógico. Então, muita atenção na hora da feitura da prova, ok? Então, ó, tópico aí importante. Vamos passar para o 18. 18 parágrafo 1º a gente já viu, né? O 18 todo a gente já viu. Vamos passar para o 19. Vício do produto com relação à quantidade. Vício do produto com relação à quantidade. Percebam aí vocês, meus amigos, tá? O seguinte. A gente viu o vício do produto com relação à qualidade. Agora nós estamos explorando e vamos explorar
o vício do produto com relação à quantidade. A lei, no artigo 19, inicia falando o quê? Os fornecedores. Toda vez que a lei dispuser o vocábulo os fornecedores, a regra será a regra da solidariedade. Então vamos lá. Aqui foi dito os fornecedores, primeira observação. A gente vai trabalhar com a solidariedade. Regra. Ok? Regra. Mas essa regra aí do artigo 19 também comporta exceção, tá? Essa regra do artigo 19 também comporta exceção, tá? Qual a exceção? No 19, parágrafo 2º. Porque quando o caso é de pesagem, quando o assunto se refere à pesagem, tá? O que você vai trabalhar? Opa! Você vai observar que a responsabilidade não é de toda a cadeia de consumo. Se o equipamento não estiver aferido por um órgão competente, a responsabilidade é daquele alienante imediato. Então, no 19, parágrafo 2º, você vai ver hipótese de rompimento da solidariedade. Hipótese, então, de rompimento da solidariedade. Tudo bem? Esse é um assunto aí importante. Tranquilo? Bom, então, tópico para você observar. Aqui, numa segunda observação, é dizer que também, como no artigo 18, a responsabilidade civil será sempre objetiva. E sempre objetiva por quê? Pelo risco da atividade. A gente aplica aqui a teoria do risco da atividade. Teoria do risco da atividade. Tudo bem? Beleza? Então, atenção aí para esse ponto. É um ponto aí importante para vocês, tá? Mais uma situação, risco da atividade. Risco da atividade. A responsabilidade civil aí de natureza objetiva. Bom, seguinte. O artigo 19, ele difere do artigo 18. Não só porque um trabalha de qualidade e o outro trabalha com a quantidade, não. Porque lá no artigo 18, se houver um vício, o consumidor, como regra geral, claro, tem aquelas exceções, tem que ofertar um prazo máximo de 30 dias para o vício ser sanado. Vocês estão lembrados disso? Beleza? Então, prazo máximo de 30 dias para o vício ser um vício sanado. Foi? Tranquilo? Show. Beleza. Só que, tá? Só que a necessidade de se destacar e observar, tá? Só que a necessidade de destacar e observar que o artigo 19 difere do segundo, do 18, perdão. O artigo 19 difere do 18, porque se houver um vício de quantidade, não há prazo de espera de máximo de 30 dias. O consumidor poderá fazer um dos pedidos do artigo 19 de forma imediata, sem esperar o prazo máximo de 30 dias. Então, o consumidor poderá fazer uso imediato de uma das alternativas aí dadas pela lei, complementação, substituição, restituição, por aí vai. São 4 hipóteses, tudo de forma alternativa, ou, tá? Mas não precisa esperar um prazo máximo de 30 dias para que o vício seja um vício sanado. Tá? Belezinha? Show de bola? Tranquilo? Pois bem, então, ó, nesse sentido, o artigo 19 difere do artigo 18, porque aqui não se precisa esperar 30 dias. Pode ser feito o uso de pedido aí imediato das alternativas do artigo 19. Tá?
Beleza? Esse é um tópico bom. Tá? Esse é um tópico bom para cair em provas. Porque ele pode falar que tem que esperar o prazo máximo de 30 dias e você fala, opa, aqui não. Aqui não. Beleza? Vamos passar para um outro tópico? Beleza. Vamos estudar o artigo 20. Vício do serviço. Vício do serviço. Show de bola? Tranquilinho? Então, olha só. Atentem-se para essa questão. Tá? Porque o artigo 20, ele fala o fornecedor. Não utiliza no plural, fornecedor. Ah, mas Cris, mas se tiver mais de um fornecedor, aí não há nenhum problema. Podemos falar de solidariedade. Tá? De solidariedade. Tudo bem? Beleza? Se houver mais de um fornecedor, poderemos falar de solidariedade. Por exemplo, vou te dar aqui um grande exemplo, tá? Um grande exemplo. Preste muita atenção. Olha, quando se fala de situação aqui, ó, do artigo 20, do fornecedor. Aqui no meu prédio no Rio de Janeiro, nós contratamos um novo serviço de segurança, de câmeras, equipamentos e etc. E duas empresas estão prestando serviço ao mesmo tempo. Se houver algum tipo de vício, eu posso responsabilizar ambas pela solidariedade. Com base aí na solidariedade. Por quê? Porque ambas estão prestando serviço. Ah, mas a lei só fala o fornecedor. Mas se houver mais de um fornecedor na mesma prestabilidade do serviço, eu posso falar de solidariedade, ok? Beleza. Aqui, a responsabilidade civil será sempre objetiva, tendo em vista o risco da atividade. Tendo em vista o risco da atividade. Então, um tópico aí importante, tá? Um tópico aí importante. Tudo bem? Sobre a teoria do risco da atividade. Tranquilinho? Show de bola? É um tema aí que vale a sua atenção. Aqui, igual ao artigo 19, porém diferente do 18. Por que igual ao artigo 19? Porque se houver vício do serviço, não se precisa esperar um prazo máximo de 30 dias. Assim como a gente viu no vício do produto com relação à quantidade. Assim como nós vimos lá no vício do produto com relação à quantidade. Tudo bem? Beleza? Então, atentem-se justamente por tal situação. Aqui há necessidade de dizer que o 20 é igual ao artigo 19, porque não tem prazo de espera. Prazo de espera para sanar o vício. Ok? E por isso que difere do artigo 18, que lá no artigo 18 eu tenho prazo de espera. Tudo bem? Lá no artigo 18 eu tenho prazo de espera, como a gente viu. Tranquilo, galera? Então esse é um ponto aí para vocês analisarem, é um ponto para vocês observarem o artigo 20 também, vício do serviço. Então, um vício, ele pode abarcar o produto, seja de qualidade, seja de quantidade, e aí nós vimos que a responsabilidade civil é objetiva, assim como pode abarcar o serviço, como a responsabilidade civil também é objetiva. A ignorância sobre o vício exime o fornecedor da sua responsabilidade? Não. O artigo 23 é muito importante, ok? Ele fala sobre esse assunto. Agora, Cris, eu quero propor a ação. Então, em caso de propositura da ação, e a sua prova prático é muito importante para isso, você tem que analisar aqui o artigo 26 e o artigo 101. Tudo bem?
Tudo bem? Então, olha aqui, ó. É importante destacar que o artigo 26 e o artigo 101, lá no 26, você vai fazer uma remissão para quem? Você vai fazer uma remissão para o 101. E por que você vai fazer essa remissão para o 101? Muito simples, tá? Porque lá no 101, o consumidor escolhe, 101 inciso 1º, o local da propositura da ação, aquilo que for melhor para ele. Né? De repente, o contrato fala que tem que ser proposta a ação do domicílio do réu. Vai ser não escrito. O consumidor poderá eleger em qual local irá propor a ação para facilitar. Tá bom? Beleza? Show, hein? Então aqui, ó, ação. Prestem atenção. O prazo da ação é decadencial. O prazo da ação, ele é decadencial. Tudo bem? O prazo da ação, ele é decadencial. Tópico importante aí para vocês, tá? Decadencial. Então, o prazo para a propositura da ação no vício, ele não é prescricional. Ele é decadencial. Tá? Decadencial. Então, esse é um ponto aí para você analisar. Esse é um ponto para você observar, porque nós temos aqui 30 dias que a lei fala, e se é dia, gente, só pode ser decadência. Porque, deixa eu lembrar, não existe prescrição em número de dias. A prescrição só ocorre em ano ou anos. No Código Civil, de 1 a 5 anos, que são os prazos especiais, ou o prazo geral, que é um prazo de 10 anos, e no Código de Defesa do Consumidor, a gente vai estudar daqui a pouquinho, prazo de 5 anos. Tudo bem? Então, se é número de dias, só pode ser decadência. Não existe prescrição em número de dias. Então, aqui, 30 dias para produtos ou serviços não duráveis. Não duráveis. E 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Ou 90 dias para produtos ou serviços duráveis. Tá? Então, esse é um tópico aí para você analisar. Tópico importante. Tópico aí relevante. Tudo bem? Show de bola. E aí, nesse sentido, você já viu que, aconteceu vício? Aconteceu vício? Sim ou não? Sim. Aconteceu vício? Sim ou não? Sim. Qual o prazo para a propositura da ação? Qual o prazo para a propositura da ação? 30 ou 90 dias, a depender. Aí você vai ter que analisar. Pode ser que a prova pergunte para você, olha, estamos diante de um computador. O computador, por exemplo, é um produto durável. Então, o consumidor tem um prazo de 90 dias para a propositura da ação para demandar sobre um tema de vício. Para demandar sobre um tema de vício. Show? Perfeitinho? Tranquilinho? Então, esse é um ponto aí para que você, fique ligado, para que você fique aí atento. Beleza. Bom, agora, quando começa a contabilizar isso? 26, parágrafo 1º, diz que se o vício for aparente ou de fácil constatação. Opa! Tem diferença para vício aparente de fácil constatação? Tem, claro. O vício aparente é aquele que está com mero olhar. Então vamos lá, voltar a esse meu controle que passa a telinha aqui para vocês, né? Vamos imaginar que esse controle é um celular. Acabei de tirar ele da caixa. Quando eu vi, tem um arranhão de ponta a ponta no visor. Eu tenho um vício aparente, ou seja, com o mero olhar eu já percebo. Com o mero olhar eu já percebo que existe um vício. Vício aparente. Agora, o que é um vício de fácil constatação? O vício de fácil constatação não é um vício aparente, senão a lei não falaria de forma diferente. O vício de fácil constatação é um vício com mero manusear. Não se encaixa no vício oculto, que a gente vai ver também,
não se encaixa no vício oculto, ele com mero manusear. Vamos lá imaginar. Comprei esse aparelho celular. Lembrando que eu estou imaginando que isso aqui é um aparelho celular, tá? E aí eu fui mandar um WhatsApp para minha amiga Flávia Bahia. E aí o que aconteceu? Na hora que eu fui digitar uma das letras ali na tela, no touch, não está funcionando. Opa, com o mero manusear daquele produto, eu observo o quê? Um vício de fácil constatação. Então existe o vício aparente, existe o vício de fácil constatação e existe o vício oculto. Então, para o vício aparente e de fácil constatação, o prazo começa a ser contabilizado da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço, como diz o 26, parágrafo 1º. Agora, esse prazo ele é decadencial, não é? Beleza. Toda vez que a gente fala de decadência, você vai aprender isso na aula de prescrição e decadência com o professor Luciano, tem que analisar o artigo 207 do Código Civil. Lá o artigo 207 do Código Civil, tá? Lá o artigo 207 do Código Civil, ele diz o quê? Que não se aplica à decadência as regras da prescrição. Nós sabemos e estudamos que na prescrição o prazo pode ser suspenso, o prazo pode ser interrompido e o prazo poderá ser impedido. Então, como regra geral, eu não aplico à decadência as regras da prescrição. Como regra geral, eu não aplico à decadência as regras da prescrição, a não ser que haja previsão legislativa nesse sentido. E aí o artigo 26, parágrafo 2º, ele diz, obsta a decadência. Opa, quando se fala obsta a decadência, eu estou trabalhando num prazo de impedimento. Impedimento. Aqui a lei diz que é um prazo de impedimento. Tá? Beleza? Um prazo de impedimento. Então, esse é um tópico bom. Tá? Um tópico bom. Prazo de impedimento. Ele impede que o prazo decadencial corra, né? Então, por exemplo, a instauração de inquérito civil, artigo 26, parágrafo 2º, inciso 3º, ou a reclamação por escrito do consumidor, 26, parágrafo 2º, inciso 1º, porque o inciso 2º, ó, foi vetado, são causas de impedimento da decadência. Tudo bem? Ah, agora chegamos num tópico. Vício oculto, que é o vício redibitório, ok? Fazendo um diálogo das fontes com o Código Civil, onde que o tema está lá no Código Civil? No artigo 441 ao 446. A gente vai estudar, vocês vão estudar comigo quando a gente analisar a teoria geral dos contratos. Então, quando vocês estudarem comigo a teoria geral dos contratos, ok? Vocês vão analisar esse tópico que eu estou mencionando. Show de bola? Belezinha? Bom, e aí o seguinte, seguindo aí nosso assunto. Bom, um tópico importante e uma observação é aqui o Código Civil somente protege o vício oculto. O Código Civil somente protege o vício oculto. Ok? O que difere do CDC, que protege o vício aparente, o vício de fácil constatação e protege também o vício oculto. E também traz proteção para o vício oculto. Tudo bem? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é muito mais amplo. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito mais amplo que o Código Civil. Tudo bem? Que o Código Civil.
Então, é um ponto aí para você analisar, para você aí observar uma diferença entre o CDC e o Código Civil. Então, por exemplo, se lá no Código Civil fala, proteção para o vício aparente, opa, não. O Código Civil só protege o vício oculto, que é o vício redibitório. Não traz a proteção para vícios aparentes ou de fácil constatação. Só traz a proteção para o vício oculto. Só para o vício oculto e ponto final. Tá? Bom, e o vício oculto no Código de Defesa do Consumidor? Está lá no artigo 26, parágrafo 3º. 26, parágrafo 3º. Vício oculto no CDC. E aí, qual o tempo para constatar? Qual o tempo para constatar? Tá? Bom, seguinte. Hein? Qual o tempo para constatar? Eu tenho prazo para constatar o vício oculto no Código de Defesa do Consumidor? Não. E o que a doutrina, então, faz e a jurisprudência? Opa, uma tese doutrinária e jurisprudencial. Aplica-se aqui a teoria da vida útil. Teoria da vida útil. Tá? Teoria da vida útil. Beleza? Então, ó, esse é um tópico aí importante. Todo produto, todo serviço tem um desgaste. Então, isso tudo vai depender do caso concreto, baseando-se na razoabilidade, na proporcionalidade. Mas, tecnicamente, não há um prazo para se constatar o vício. Agora, uma vez constatado, aí, ó, nasce o prazo decadencial para demandar. Então, aqui, ó, uma vez constatado, nasce o prazo de 30 ou de 90 dias para demandar. Tudo bem? Beleza? Bom, seguinte. Então, 30 ou 90 dias para constatar. Perfeito? 30 ou 90 dias, perdão, para demandar. Uma vez constatado, qual o prazo para constatar? Não tenho. Não tenho prazo para constatar. Uma vez constatado, nasce o prazo de 30 ou de 90 dias. Então, a gente vai basear na razoabilidade, na proporcionalidade, ok? Razoabilidade e proporcionalidade. Teoria da vida útil. Show de bola? Não existe prazo para a constatação do vício. É isso. Estudamos tudo. E lembrando que o Código Civil só protege o vício oculto. O Código de Defesa do Consumidor, o aparente, fácil constatação e oculto. O Código Civil, vício oculto, Código de Defesa do Consumidor, aparente, fácil constatação e oculto. Estudamos tudo que pode vir a cair de responsabilidade civil pelo vício. Então, muita atenção para vocês e já já eu volto no nosso terceiro bloco, ok?